Muito boa noite, obrigado pela sua companhia. Nós começamos aqui mais um programa por toda a rede Canção Nova e que bom nos encontrarmos sempre aqui. O Além da Notícia também quer sempre surpreender você, se antecipando a muitos acontecimentos e o programa de hoje é um desses casos. Daqui a pouco nós estaremos celebrando o Dia dos Fiéis Defuntos. E quem são eles, hein? Tão preciosos, tão importantes para nós. É por isso que a gente vai dedicar o programa de hoje exatamente ao 2 de novembro, que já está chegando. Você já deve estar se preparando, inclusive nós aqui também. Mas o programa de hoje quer ser ainda mais uma preparação especial, intensa do nosso interior para bem celebrarmos o Dia dos Fiéis Defuntos. Porque também daqui a pouco nós estaremos lá com eles. Mas lá onde? Sabe qual é o tema do programa de hoje? Como será a vida após a morte? E eu tenho tanta curiosidade, ao mesmo tempo tenho uma santa expectativa no meu coração, claro que sem pressa, mas seria o caso de ter pressa também? A gente vai falar de tantas coisas a respeito deste tema no programa de hoje. Nos dias atuais, gente, a morte é um tema muitas vezes evitado e temido. Foi sempre assim? Olha, eu tenho mais ainda a dizer, mas eu já quero apresentar o nosso convidado da noite de hoje. A gente escolheu a dedo e eu quero agradecer mais uma vez, Dom José Francisco Falcão, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Ronaldo, é uma alegria imensa estar aqui e o seu pedido, eu não posso dizer não a ele. Quanto é, eu diria, desafiador ou agradável falar deste assunto, Dom Francisco? Integra o último artigo do Credo, creio na vida eterna. Integra também o segundo artigo do Credo, nosso Senhor Jesus Cristo morreu e foi sepultado. Portanto, a morte faz parte do Credo em 2 artigos, portanto, é essencial, é imprescindível e nós temos que caminhar, que conviver com esta realidade que é ineludível, que é absolutamente uma certeza incontestável na nossa vida. Está curioso? Está com expectativa como eu também? Então, eu quero apresentar melhor Dom Francisco Falcão, mestre e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, em Roma. Dom Falcão tem obras escritas que são preciosas, eu vou destacar aqui 2 delas, o Pároco e o Depositum Fidei, Juridicidade dos seus direitos e deveres, e sua tese, que é sua tese de doutorado, e uma outra obra que eu acho magnífica, inclusive o tema dela também, a Oração Infalível. Esse livro do senhor, ele é um encanto, Dom Falcão. Mas vamos já mergulhando aqui no nosso tema, gente. Para quem crê, particularmente nosso povo cristão, para o crente, o cristão crente, a morte é um ponto de reflexão profunda e a porta de entrada para a vida eterna. Mas o que será que nos espera depois da morte? Foi essa curiosidade que nos moveu a tratar o tema aqui hoje. Devemos, ao longo da vida, nos preparar para esse momento inevitável, com base nos ensinamentos da Igreja e na tradição dos santos, é que a gente vai abordar o programa de hoje. E para essa conversa a gente tem aqui Dom Falcão. Dom Falcão, como eu disse bem no começo, a morte é um tema muitas vezes evitado e temido. Sempre foi assim? A natureza humana diante da morte, ela se rebela. Como Jesus no Jardim das Oliveiras entrou em agonia, com medo, com pavor, a ponto de suar sangue. Deus colocou na nossa natureza o instinto da sobrevivência, o desejo de viver e viver sempre. A morte contradiz exatamente esse movimento de querer viver sempre. Ele colocou isso na imagem, muito simbólica, muito sugestiva. Vós podeis comer do fruto da árvore da vida, mas não comais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, morrereis. Então, a simbologia da árvore da vida significa a possibilidade de viver sempre. O homem foi advertido de que ele não transgredisse a norma, de que ele não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Por um mistério que nós desconhecemos, Eva prevaricou e o seu companheiro também fez a mesma coisa e por isso foram punidos. E o medo da morte entra na aventura humana como consequência dessa perturbação que é consequência do pecado. Sempre foi assim depois do pecado.
Porque antes do pecado, o homem podia viver sempre. O homem estava em amizade com Deus, com a natureza e com o seu semelhante. Adão com Eva, Eva com Adão. O medo não existia até o início do capítulo 3. É no capítulo 3 do livro do Gênesis que entra o medo de morrer. Sempre foi assim a partir do pecado. Depois da sua introdução, eu agora trago uma reportagem nossa para mostrar como o homem de hoje se relaciona com a morte. Vamos assistir. Desde os tempos de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, a morte passou a ser uma realidade inevitável para toda a humanidade. O fruto da desobediência trouxe não apenas a separação de Deus, mas também o mistério da morte, que acompanharia a jornada de cada ser humano. Todas as culturas em diferentes épocas buscaram entender o que vem após o último suspiro. Filósofos, teólogos e poetas se debruçaram sobre essa questão, enquanto o homem comum, em sua rotina, muitas vezes prefere não pensar no inevitável. Mas, para nós católicos, a morte não é o fim. Ao contrário, é quando tudo começa para valer. É o início da vida eterna, a promessa de Cristo para os homens. Mas, por que é tão difícil para os humanos pensar na eternidade junto a Deus? Depois da gente assistir a esta reportagem, eu quero agora trazer uma passagem do Eclesiastes, capítulo 7, que diz assim: é melhor ir a uma casa de luto do que ir a uma casa de festa, porque naquela que se vê o fim de todo homem e os vivos nele refletem. Uau! A Bíblia está cheia de passagens que nos fazem refletir. Então eu quero perguntar para o senhor, à luz das Sagradas Escrituras, como a igreja interpreta a morte? A morte, ela é uma realidade consequente ao pecado do homem. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz isso com uma precisão cirúrgica. Aspas. Assim como pela desobediência de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Aí depois vem pela obediência de um, Jesus Cristo, entrou a salvação no mundo, etc. Então, a morte entrou no mundo por iniciativa da criatura humana que cedeu diante da proposta do inimigo. A morte é uma punição. A morte é uma consequência de uma decisão livre da mulher e do homem, os nossos primeiros pais. Nós vamos ter alguma ajuda aqui no programa de hoje de alguns santos nos fazendo refletir sobre a morte também. Né? Com frases assim fantásticas de cada um deles. Mas é possível a gente se relacionar bem com o pensamento da morte e que inclusive para todos nós será inevitável? Eu citaria, Ronaldo, uma frase que me encanta e me conforta e até certo ponto também me assusta. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E vamos ver como está a minha memória, porque se eu errar, aí o Ronaldo vai dizer: se interne no hospital de doido, porque o senhor está ficando velho. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Aí está a mística da cristã da relação entre vida e morte. Por favor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora é preciso matizar bem, Ronaldo, porque para o suicida, a morte é lucro. Num outro sentido. Para nós, a morte é lucro em outro sentido. O sentido da morte como lucro está no versículo 22. Ele vai dizer: o meu desejo é partir e estar com Cristo, que para mim seria muito melhor, etc. Mas se ficar aqui é mais útil para vocês, eu vou ficando e assim por diante. Continue. É isso. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. E ele continua: vou ficar aqui. Então, veja, para o cristão, a morte é lucro porque é condição de possibilidade de deixarmos este mundo de trevas, esse mundo de pecado e estar com Cristo. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, não for assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. João capítulo 14, de 1 a 4. É nesse sentido que a morte é lucro. Não no sentido de que eu estou desesperado, a vida não tem mais sentido, eu vou tirar a vida porque assim eu não sofro mais. Essa é a lógica do suicida. Ou seja, é lucro para ele tirar a vida porque não tem mais sentido a vida. São Paulo não. Para mim o viver é Cristo.
O motivo de viver é Cristo. E o motivo de eu partir é para estar com Cristo. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto é, se eu estou nesta vida por causa de Cristo, se eu partir morrendo, vou estar com Cristo. Então, para o cristianismo, a morte é lucro no sentido do apóstolo Paulo. Pelo amor de Deus, não deturpem a frase de São Paulo. O senhor já entrou num tema que é atualíssimo e que é um tema que penaliza tantos corações, tantas famílias, que é este do suicídio em nossos dias, suicídio, não é? E eu gostaria até que o senhor aliviasse tantos corações de tantas pessoas que tiveram esse episódio em suas famílias, alguns com casos repetidos, inclusive. O que dizer a essas pessoas quanto hoje à compreensão de alguém que em desespero tira a sua vida e a gente não sabe com que consciência ou sem a consciência fizeram isto, né? Primeiro, é Deus Todo-Poderoso quem julga o coração de cometeu esse ato. A igreja nunca emitiu um juízo depreciativo, nem antecipou afirmando que Judas está no céu, nem que está no inferno. A igreja, ela é muito sóbria quanto a isso. Qualquer criatura que, na hora da morte, sinceramente se arrepende, a exemplo do ladrão crucificado do lado de Jesus, se essa pessoa, no seu último ato consciente, antes de partir, agiu como esse ladrão que a tradição chama de São Dimas. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, a resposta de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, não emita nenhum juízo antecipado, precipitado de valor, dizendo que o suicida já está no inferno. Não faça isso, por favor. Segunda coisa, reze em sufrágio da alma dessa pessoa que partiu. A melhor homenagem que você pode fazer é rezar pelo seu descanso eterno. Depois eu quero fazer um pedido a quem esteve perto dessa pessoa, ele causou algum sofrimento. Dificilmente o sofrimento de um suicida é pontual. Ele tem uma história. E uma história, por vezes, marcada não apenas por depressão ou por doenças psicossomáticas, mas também por dramas existenciais. A melhor homenagem que você pode fazer, se sua consciência lhe acusa de ter sido responsável pelo sofrimento, pela dor, pela amargura, pela traição, pela agressão, etc., arrependa-se enquanto há tempo. Dom Falcão, o senhor já trazendo esta reflexão tão importante e atual, eu preciso puxar uma outra também que está muito ligada, a questão da eutanásia, que é praticada hoje, sobretudo em países da Europa, que de uma forma romantizada, até em filmes hoje, está sendo proposta como um alívio para a dor, um alívio para um sofrimento de alguém que não quer continuar com aquela dor, com aquele sofrimento, por uma enfermidade incurável, porque sofreu alguma outra forma, tem alguma outra forma de sofrimento, e que não quer mais aquilo, não quer passar tempo com aquilo. Também apresenta-se como argumento: eu não quero dar trabalho, eu não quero ser um peso, por isso é preferível que eu me vá. E existem hoje, inclusive, leis na Europa que assistem essas pessoas com esse desejo em determinados países, que elas vão para lá e podem fazer isso. Elas mesmas autorizam a sua retirada da vida. Como entender isso? O que dizer sobre isto? Porque está ganhando força esse pensamento. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, disse Jesus a respeito de uma polêmica: é lícito ou não pagar o tributo a César. César tem os seus limites. Os homens, com o seu poder de legislar, eles receberam esse poder de Deus, mas esse poder não se aplica a dispor da vida. A vida pertence a Deus Todo-Poderoso. Essa legislação, ela, para os cristãos, não obriga, por causa do princípio estabelecido pelo próprio Cristo por meio do apóstolo Pedro. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Essa legislação que autoriza o ser humano a tirar a própria vida ou a tirar a vida dos outros é uma legislação claramente contrária ao direito natural, ao direito à vida. Não importa a idade, não importa o momento da existência, a Igreja defende a sacralidade da vida desde a sua concepção até o seu desenlace natural. Quanto à própria pessoa que pensa dessa forma exposta pelo Ronaldo,
há de se recordar, a vida é um dom precioso. Qual é o momento da nossa vida que não podemos definir como uma cruz, como um sofrimento, como uma via sacra? Eu não quero dar trabalho. Talvez quem pensa assim nem está imaginando que, de alguma forma, quem o ama, quem o considera importante na sua vida, vai ter muito trabalho no seu coração, um trabalho de dor, de saudade, de angústia, porque não tem mais consigo aquela pessoa que, se estivesse aqui conosco, estaria sendo amada e cuidada. Nada justifica um ser humano dizer, eu disponho da minha vida e vou tirá-la. Seria um precedente perigosíssimo. Aliás, a mentalidade de tirar o feto inviável é precisamente isso. Isso vai dar um trabalho para mim. Eu não quero essa cruz. Eu quero me livrar desse peso, dessa angústia, dessa dor, etc. A lógica do aborto é a mesma lógica da eutanásia. A lógica de quem acha-se senhor da vida sua ou da vida dos outros. Esse pensamento não pode ser absolutamente justificado segundo a razão e segundo também a fé cristã. O senhor trouxe aqui dois aspectos fundamentais, claro, em resposta ao que eu lhe provoquei. Eu evitar a minha cruz, uma cruz que me custa, que me pesa, e o outro, eu diria que é de um falso humanismo, que não estou culpando quem aplica esse falso humanismo de dizer eu não quero ser um peso, eu não quero dar trabalho, sem nenhum julgamento a quem pensa e diz isto. Mas nós temos duas situações aqui, não é? A segunda o senhor já explicitou muito bem. E esta aqui, eu não aguento mais essa cruz. Eu não quero mais essa cruz. E é por isso que eu quero me retirar. Como é que o cristianismo entende este querer evitar a sua cruz? O cristianismo entende segundo as palavras de Jesus. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. É exatamente o contrário. Cruz aqui é entendida um conjunto de dificuldades, privações, provações e tentações. Dores. Dores, exatamente. As dificuldades, às vezes lancinantes, às vezes que se procrastinam, às vezes que demoram bastante e a natureza humana julga o tamanho do sofrimento como algo maior do que o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, é a superestima de uma realidade que ele pensa que conhece e ele julga que é senhora, que é dona, que já subjugou a sua vida e se entrega. Com o devido respeito a qualquer pensamento que passa na cabeça de uma pessoa que deseja por fim a sua vida, há de se dizer, as portas, as janelas, as pontes que Deus Todo-Poderoso todos os dias coloca na nossa vida como caminhos de possibilidade para atenuar, aliviar e sanar os problemas, é muito importante que a gente lance um olhar para além das coisas pequenas, das coisas contingenciais, das coisas que nos cercam e enxergar para o futuro com um olhar de esperança, dias melhores. Isso para os que não acreditam em Deus. Para os que acreditam em Deus, Salmo 36. Entrega o teu caminho a Deus. Confia nele e ele agirá. E os desejos do teu coração ele atenderá. Não te perturbe o teu coração. O próprio Jesus disse isso. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E vencer o mundo começa a partir da vitória sobre os problemas pontuais, ainda que eles já venham se arrastando há um certo tempo. Confiar em Deus, crer em Deus, abandonar-se nas mãos de Deus, esperar nele e ele agirá. A dor é um mistério, o sofrimento é um mistério. A igreja, inclusive, criou o Dia Mundial do Doente para se refletir sobre esse mistério. Me lembro de João Paulo II, numa frase simples dele, dizendo, o sofrimento é redentor, mas não é redentor só para quem sofre, para o sofredor, para aquele que está na dor, na enfermidade, é redentor também para quem cuida. Me lembro de uma senhora que recentemente perdeu um marido, que ela cuidou dele tetraplégico por 30 anos. Quando ele morreu, ela disse, e agora o que vai ser da minha vida? Eu já estou com saudade. Me era sofrido, me era exigente, mas eu não sei viver sem ele.
A frase citada pelo Ronaldo é uma frase que se encontra num documento de São João Paulo II chamado Salvifici Doloris. É o sentido cristão do sofrimento humano. Quando foi que ele escreveu isso? Depois de ter levado 3 tiros em 1981. Algum tempo depois ele escreveu esse livro. É uma belíssima reflexão sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Como o cristão deve encarar o sofrimento, deve experimentá-lo e deve se santificar no sofrimento. Completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo. A mística do cristão não tem nada de sadismo, nem de masoquismo. Essa dor prolonga no seu corpo, que é a igreja, o sofrimento de Jesus. Aceita, Jesus, essa minha dor. Aceita, Jesus, esse cálculo renal, essa deficiência, essa osteoporose, essa sei lá o que for. Cuidarei da minha saúde e lançarei mão de todos os recursos da medicina, mas suporto com resignação esse sofrimento, completando em minha carne o que falta a paixão de Cristo. Foi um bom ensaio até agora essa abertura do nosso programa, hein? Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Aliás, já avisa aí a outras pessoas que você conhece, põe no grupo da família toda para assistir a Canção Nova. Agora, um tema importante, uma reflexão necessária. Estamos falando sobre o quê? Como será a vida após a morte. Vamos para o intervalo, voltamos já. É para a gente conhecer melhor sobre a vida e sobre a morte. É também para conhecermos qual é o nosso futuro. Como será depois que a gente passar desta vida? Eu gosto muito do Carioca. Carioca é muito brincalhão. Eu estava escutando um amigo carioca, ele diz assim, quando o táxi do além passar aqui em casa, eu quero estar pronto. Pois bem, gente, nós vamos falar sobre isso. Mas, Dom Francisco Falcão, já quero começar esse bloco trazendo perguntas, eu acho que corriqueiras, que as pessoas comentam, brincam bastante. Chegando lá no céu, nós vamos reconhecer as pessoas que a gente tinha aqui na Terra? Vamos sim, porque no céu nós veremos Deus como Ele é. E nos veremos segundo a ótica dEle, na luz dEle, na graça dEle, na glória dEle. Há uma descrição do paraíso no livro do Apocalipse. As almas dos que haviam sido imolados estão debaixo do altar. E elas dizem, até quando, Senhor, deixarás de fazer justiça contra aqueles que ceifaram as nossas vidas? E Deus Todo-Poderoso diz, mediante uma voz, aguardem mais um pouco de tempo, até que seja completado o número dos eleitos. Ali já existe uma comunhão. E essa comunhão lembra recordação. E essa recordação, ela provoca uma intimidade entre as pessoas. Na parábola de Lázaro e do rico Epulão, o rico Epulão vem se encontrar nos tormentos do inferno. E Lázaro ao lado de pai Abraão. Numa parábola de Nosso Senhor, que é essa, nós temos a comunhão. E a comunhão no céu, ela é descrita no capítulo 7 do Apocalipse de São João. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Comunhão numa grande quantidade de pessoas, comunhão que se recorda, comunhão que lembra. Jesus é transfigurado no monte que a tradição chama de Tabor, entre Moisés e Elias. Eles já estão no céu. Sem dúvida alguma, Ronaldo, no céu todos nós nos reconheceremos, todos nós nos lembraremos, todos nós conviveremos com aqueles que, obviamente, supondo que partiram na graça de Deus. Lá todo mundo vai se lembrar de todo mundo. E eu diria, lá todo mundo vai se lembrar também dos que estão no inferno. Não me pergunte como é que os que estão no céu vão ver os que estão no inferno, mas a parábola de Lázaro e do rico Epulão não deixa dúvida. Existe um abismo entre o céu e o inferno, mas o diálogo acontece. Pai Abraão e Lázaro enxergam o rico no inferno. E o rico no inferno enxerga Abraão e Lázaro. E houve um diálogo entre eles nessa parábola. Não me pergunte como será isso. Mas os que estão no céu olharão para os que estão no inferno e não se entristecerão. E não ficarão horrorizados de forma alguma. Verão essa realidade tenebrosa na ótica de Deus, que é amor e que não muda. Esse amor é eterno.
Mas como será? Será que a mãe que vai estar no céu, vendo o filho que está no inferno, ela não vai ficar triste? Não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá dor, porque as coisas antigas passaram. Apocalipse capítulo 21. É um mistério que nós desconhecemos, mas que, porque foi descrito por Jesus na parábola de Lázaro e do rico, vai acontecer. Lázaro enxerga o rico e não fica triste. A pai Abraão, idem, e não fica triste. E o rico no inferno enxerga ambos e não se arrepende. O mau caráter diz, manda Lázaro colocar água aqui na minha boca. Repare, até arrogante, até no inferno. Porque não se dirige a Lázaro, não pede perdão a Lázaro. Depois ele pede para pai Abraão aparecer, mande um recado para os meus familiares que estão lá na terra. Abraão disse não. Veja, os dois sinais de empedernimento da alma no inferno. Ele não se dirige a Lázaro, ele não reconhece. Eu peço perdão a você, porque quando eu estava na terra, eu não ajudei você. Eu não abri a porta para lhe dar comida. É um símbolo sutil da dureza do coração de quem está no inferno. Quem está no inferno jamais se arrependerá. E quem está no céu jamais cometerá pecado. Por isso, Abraão diz, entre vocês e nós, entre nós e vocês, existe um abismo. E ele acrescenta, de sorte que quem está aqui não pode passar para aí, e vice-versa. Um mistério que desconhecemos. Isto quer dizer que é muito significante aquela pessoa que não tem atitudes de arrependimento, de humildade, de aceitar humilhação e, a partir dali, se corrigir. Isto é determinante, não é? Pelo que o senhor acaba de nos dizer aqui também. E eu ainda, enquanto o senhor falava, eu estava com tantos outros pensamentos aqui, e é possível que quem está no céu esteja, por exemplo, nos vendo aqui na terra nesse instante, nos assistindo aqui na terra, quem está no céu agora, nos assistindo. A minha mãe, por exemplo, que já se foi há 40 e poucos anos atrás. É possível que ela esteja de olho em mim, lá do céu. E aproveito enquanto o senhor está aí na Bíblia, para fazer uma outra pergunta, depois já vou emendando, tá? Sim. O meu filho que está aqui agora na frente, naquela câmera ali, lá no céu ele continuará sendo meu filho? Eu terei como meu filho, a minha esposa, por favor. São perguntas que, imagino, que passam na cabeça de todo mundo. Perfeito. O vínculo espiritual e carnal, ele não se perde jamais, nem no céu, nem no inferno. Pai Abraão, disse o rico na parábola. Pai Abraão. E quando Abraão responde, diz filho. O vínculo de amizade de Deus Todo-Poderoso para com as criaturas que Ele criou e redimiu pelo seu sangue derramado também não vai acabar. Na parábola da veste nupcial de todos os convidados para a ceia, a sala ficou cheia e aí se recorda dessa parábola em que o Senhor, o dono da festa, encontrou uma pessoa sem a veste? Sem a veste. E ele diz assim, amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E o texto diz, e ele não disse palavra alguma. Logo depois ele diz, amarrem-no e joguem-no na fornalha. Amigo, não disse palavra alguma. O que significa não disse palavra alguma? Diante de Deus Todo-Poderoso, não adianta justificar o injustificável. Não disse palavra alguma. Amigo, Jesus é amigo, mas um amigo que vai dizer, amarrem esse meu amigo e joguem na fornalha ardente. No céu, nós nos veremos com todos os vínculos que nós estipulamos aqui na terra, que nós tivemos aqui na terra. É verdade, não vai haver casamento. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, diante dos saduceus que negavam a ressurreição, quando foi interpelado aquela mulher que teve um marido, ele morreu. Depois ela casou com o segundo, ele morreu. Depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e sétimo. E na eternidade, ela vai se casar com qual? Porque ela se casou com os 7. E Jesus diz, vocês desconhecem as Escrituras. No céu nós seremos como anjos. Ou seja, não vai haver casamento. A finalidade do matrimônio, ela é dupla. Complementaridade e também a perpetuação da espécie. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Uma criatura que precisa da outra para ser feliz. No céu,
não precisaremos de nenhuma criatura, porque Cristo será tudo em todos, porque Deus preencherá, completará, plenificará tudo aquilo que nós temos de sonhos, de anseios e de realizações. Todavia, perdurarão os vínculos. O pai conhecerá o filho e ele será, por favor, a natureza glorificada não deixa de ser natureza. A genética de um corpo ressuscitado é a genética do corpo semelhante àquele que ele teve aqui na terra. No céu, o corpo ressuscitado, ele será, digamos assim, a plenificação do corpo que a pessoa teve aqui na terra. E o corpo é uma realidade genética. E na genética, no DNA de quem está aqui na terra, nós temos nossa herança, nossa pertença, nossa dependência, se nós quisermos assim, do nosso pai e da nossa mãe. Sim, lá o pai santo, São Luís Martin, está no céu. Santa Zélia Martin está no céu. E Santa Teresinha do Menino Jesus também está no céu. Pai, mãe e filha. O vínculo continua por toda a eternidade. Posso brincar? Pois não, pois não. Estou falando isso aí, me vem tanta coisa na cabeça aqui. No céu seremos como os anjos. Se a gente olha para alguém neste mundo que não consegue mergulhar nesta reflexão cristã, espiritual, a pessoa pode pensar assim, mas como assim vai ser como os anjos? Aí eu me lembro de um episódio em que um padre estava dando uma palestra e perguntou para todos aqueles que o assistiam, para vocês aqui, qual é a melhor coisa do mundo? Levantem o braço quem quiser falar. Aí um falou, cerveja. Aí o outro falou, e você? Ah, melhor coisa do mundo, feijoada. Aí um outro, um nordeste, falou assim, farinha. E aí o padre, mais alguém? Aí ele, vocês não conhecem o pudim da minha mãe. Eu quero saber o seguinte, lá no céu, seremos como anjos. Que prazeres nós sentiremos lá. A teologia fala de duas realidades que integram o céu. Essas realidades são: vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. O prêmio principal, o gozo principal é a fruição de Deus. Desfrutar da presença de Deus, da glória de Deus, para que onde eu estou, vós estejais também, disse Jesus. Depois, esse é o principal prêmio. O segundo prêmio é desfrutar de todas as criaturas que participarão também da felicidade sem fim, a comunhão, a alegria, a felicidade de estar com o outro. Veja, nesse momento fraterno aqui, o Ronaldo, ele está fazendo aqui o programa comigo, mas aqui, que não aparece, está o seu filho. Na casa dele estão a sua esposa, os demais membros da sua família. E isso integra realmente a felicidade da criatura humana e particularmente do cristão aqui na Terra. Quais são as realidades que possibilitam a felicidade para nós aqui? A comunhão, a amizade, a partilha, a caridade, a ajuda ao próximo, o favorecer o bem para o outro, promover o bem, santificar-se, conhecer Deus. Tudo aquilo que integra a nossa felicidade aqui na Terra, a felicidade no sentido bíblico, no céu, digamos assim que isso vai chegar à plenitude, vai atingir a perfeição, vai chegar a um grau máximo, inclusive no que diz respeito às demais criaturas. Deus não criou as criaturas para destruí-las. Todas as criaturas vão ser transformadas. A praia vai ser transformada. As montanhas serão transformadas. Os animais serão transformados. As aves serão transformadas. E nós experimentaremos a felicidade de nos relacionarmos também com tudo aquilo que Deus fez por todo sempre. E provo. Por favor, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1047. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser
transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado no seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando da sua glorificação em Cristo ressuscitado. Os animais não vão ressuscitar. As árvores não vão ressuscitar. Ressurreição é somente para criaturas humanas. Agora, elas serão transformadas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1048, acrescento: ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. O universo vai ser transformado. Tudo na glória do céu que Deus fez vai ser transformado, é o ensinamento da igreja há 2000 anos. Portanto, no céu, nós não ficaremos em cima de nuvens, passeando, etc. Não, por favor. As aves, as praias, as montanhas, os animais, tudo que Deus fez vai ser transformado e nos relacionaremos com todos eles. Você gosta de ir para uma montanha? Você gosta de ir para uma praia? Saiba que no céu você vai ter essa possibilidade. É a igreja que ensina. A sua relação de felicidade. Eu passei 15 dias numa praia. Que beleza, que maravilha! Isso vai ser por toda a eternidade. Mas nós desconhecemos essa transformação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1047 e 1048. Estou aqui, continuando aqui, fazendo meu deverzinho de escrever as coisas. O senhor falou dos animais, eu preciso falar sobre isso também. As pessoas hoje estão dando grande protagonismo aos animais, mas eles não ressuscitarão como o ser humano ressuscitará. Tem até gente enterrando, fazendo cerimônia fúnebre para animais. É uma relação que, me parece, inclusive, faz mal para os próprios animais hoje serem tratados como humanos. Sobre esse ponto de vista de morte, de vida, como a gente olhar para isso que acontece hoje na nossa sociedade que está humanizando os animais. As criaturas, elas foram colocadas por Deus na presença do homem e da mulher para que eles dispusessem sobre elas. A frase do Senhor Deus no livro do Gênesis é: crescei, multiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. Com tudo o que nela existe, evidentemente. Isso significa que as criaturas, quaisquer que sejam elas são colocadas a serviço do homem para que o homem as respeite como criaturas de Deus, cuide delas como criaturas de Deus, sem dúvida alguma, dispondo delas, quando for o caso, mata e come, diz o Senhor Deus ao apóstolo Pedro, quando ele, na cidade de Jope, tem a experiência de uma toalha que cai do céu com todos os animais, todos os quadrúpedes, etc. Portanto, parte da criação, inclusive dos animais, Deus Todo-Poderoso colocou a serviço do homem para que também servissem de alimento para o homem. Respeito, sem dúvida alguma, pela dignidade da criação, porque é obra de Deus, mas quando essa criatura ou essas criaturas passam a ocupar o lugar de Deus e, digamos assim, passam a ser preferidas em detrimento das criaturas humanas que são preteridas, aí nós temos um absurdo. Como, por exemplo, punir uma pessoa que faz mal a um animal, não discuto isso, punição e ela deve ser severa. Agora, não punir uma pessoa que tira a vida de um ser humano. Isto é, o animal tem dignidade e a criança no ventre da mãe não tem dignidade, nem é considerada como ser humano, aí nós temos uma subversão inadmissível. Aí não. A gente poderia dizer que o animal, ele tem dignidade, mas o ser humano tem sacralidade? Perfeito, foi perfeito. Toda a criação, num certo sentido, num sentido amplo, é sacra porque vem do sagrado que é Deus. Uhum. Portanto, ela é obra de Deus. Uhum. Os céus narram a obra de Deus e o firmamento anuncia a obra, narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Capítulo 1 da carta aos Romanos,
todas as criaturas, elas procedem de Deus, e contemplando as criaturas nós podemos chegar até o Criador, sem dúvida alguma. Ela é sacra no sentido bem amplo, mas o homem é sagrado no sentido de que, e nenhuma outra criatura tem essa prerrogativa, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, é sagrado nesse sentido específico e, portanto, é a única criatura que Deus quis em si mesma e, portanto, a dignidade dela é incomparável dentre todas as criaturas. Tenho muitas coisas a perguntar. Aliás, no próximo bloco, gente, olha, daqui a pouco, depois de amanhã, 2 de novembro, vamos aos cemitérios, vamos recordar bastante sobre a vida e sobre a morte, sobre pessoas queridas que amamos tanto e que eu sempre costumo de brincar. Eu tenho tanta expectativa de encontrar a minha mãe, que perdi bem cedo, a minha avó, que me amou, cuidou de mim por tantos anos, outras pessoas queridíssimas, São João Paulo II, que é meu grande santo de devoção. Eu tenho tanta expectativa quanto a isso, mas eu tenho perguntas aqui para fazer ainda a respeito, por exemplo, das almas que estão no purgatório. Está no purgatório, dói, o fogo, há fogo no purgatório, queima, arde, o tempo que se fica no purgatório é sofrido, não é? Porque a igreja nos ensina que existe o purgatório, isto é, aqueles que tiveram a graça de não ir para o inferno, mas estão num tempo ali de espera, de preparação para entrarem no céu, porque não viveram aqui, talvez com tal graça, a ponto de irem direto para o céu. Gente, tudo isso a gente vai falar daqui a pouco na sequência do programa. Segura aí, voltamos já. Já voltamos aqui no Além da Notícia de hoje, nos preparando para o 2 de novembro que está chegando, Dia dos Fiéis Defuntos. E eu estou aqui tratando de temas tão importantes com o Dom Francisco Falcão. Muito obrigado pela sua presença. O senhor está nos ajudando agora a mergulhar dentro dos nossos próprios corações. Eu fico imaginando, por exemplo, a minha mãe, que está lá no céu, eu tenho essa confiança já. Eu fico imaginando outros parentes e pessoas que agora nos assistem, Dom Francisco. Eu imagino assim: morreu o papai, morreu a mamãe daquela pessoa e ela aqui na Terra se dispõe a honrar a memória do pai e da mãe. Eu vou fazer tudo aqui que eles esperavam de mim. Alguns que estavam tendo uma vida numa direção mudaram ou mudam depois da morte de um pai para honrar a memória, para fazer aquilo que eles pediram a vida inteira que a pessoa não fez, não é? Mas eu quero saber, e o meu pai, ou a minha mãe, ou aquele parente que chegou lá no céu, ele está me vendo aqui como eu estou, fazendo os esforços ou sacrifícios, ou não fazendo, eu estou entristecendo ou alegrando a eles lá em cima? A onisciência e a onipresença são características exclusivas de Deus. Isto é, saber de tudo e estar presente em toda parte. Saber de tudo, onisciência. Estar presente em toda parte, onipresença. Isso é prerrogativa exclusiva de Deus. Há um fundamento bíblico para responder até certo ponto, sim. Isto é, Deus pode permitir que aqueles que estão no céu saibam de alguma coisa, na medida determinada por Deus, do que está acontecendo aqui na terra. E provo com o capítulo Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: atenção, até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso nome contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Vejam, as almas dos que estão no céu, sabendo que aqueles que causaram a morte delas ainda estão aqui na terra. Elas de alguma forma sabem. Deus permite que os que estão no céu saibam de alguma forma. Na medida, a quantidade de tempo nós desconhecemos. Mas essas almas sabem que os seus assassinos ainda estão aqui na terra. Essa é uma prova bíblica de que algum conhecimento no céu os eleitos têm dos desdobramentos dos acontecimentos da nossa história aqui na terra.
Eu só posso ir até aí, Ronaldo. Eu não posso, de forma alguma, dizer que 24 horas por dia, se é que se pode falar de 24 horas, tempo não existe na eternidade, que os nossos familiares estão nos acompanhando, etc. Eu não responderia isso constantemente. Mas Deus é poderoso o suficiente para permitir que uma criatura que está no céu saiba dos acontecimentos aqui na terra. E tem uma prova. Nossa Senhora de Fátima. O que foi que ela disse aos pastorinhos? Preocupada com os acontecimentos aqui na terra, ela sabe. Peguemos Lourdes, as aparições da Santa Bernadette Soubirous, o que ela diz a respeito dos acontecimentos da França e do mundo. Medjugorje, agora um documento belíssimo do Santo Padre, digamos assim, o sinal verde para as aparições em Medjugorje. As aparições parece que são diárias, se não me engano, continuam as aparições, sim. Nossa Senhora sabendo dos acontecimentos. Então, eu respondo, a resposta é sim, porque Deus é todo-poderoso para permitir a anjos, a arcanjos e a Nossa Senhora e aos outros santos do céu, alguns acontecimentos aqui da terra, porque Deus é Deus. Apocalipse, capítulo 6. Eu acho que a gente está cumprindo com o propósito do programa de hoje, como será a vida após a morte. Estamos chegando bem perto, tenho certeza, de tudo que a gente quer saber aqui. Dom Francisco, e a gente lá no céu vai ter corpo físico, a gente vai sentir fome, a gente vai sentir sede, calor, frio. O que dizer sobre isso? Perfeito. O corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo é sempre o parâmetro. Quando ele ressuscitou, ele, para dissipar as perplexidades dos apóstolos que pensavam que Nosso Senhor era um fantasma, ele come peixe à praia, justamente para que eles não tenham dúvidas de que Jesus não é um fantasma, ele tem um corpo realmente. Bem, o corpo ressuscitado precisa de comida? Não. Então, por que o corpo de Jesus, porquê Jesus quis comer? Quis comer não por necessidade, mas para dissipar as dúvidas das pessoas. Portanto, o corpo ressuscitado, semelhante ao corpo de Cristo, é um corpo glorioso, é um corpo que não tem carência de nada, é um corpo, portanto, que não necessita, a não ser de Deus que vai preenchê-lo, de nada que esteja fora dele. Isso significa também os alimentos. Agora, você pergunta, bem, o senhor acabou de dizer que na glória do céu, todas as criaturas vão participar da felicidade sem fim, e o Senhor citou, de fato, os parágrafos 1047 e 1048. Então, o pé de jabuticaba vai ser transformado, porque a igreja ensina que toda a criação vai ser transformada, mas nós desconhecemos como isso vai acontecer. E uma pessoa ressuscitada que no céu quiser comer jabuticaba, o corpo não vai ter necessidade, como o corpo de Jesus ressuscitado não teve necessidade de comer peixe. Se ela quiser, não será por necessidade, será pela decisão dela mesma. Minha modesta opinião, mas remetendo sempre à decisão de Jesus, que ressuscitado quis comer peixe. Quis comer peixe, não porque o corpo necessitava. O corpo ressuscitado não necessita de alimento. Comeu para dissipar as dúvidas dos apóstolos. Daqui a pouco eu volto com perguntas e preocupações puramente humanas que eu sei que você tem aí. Mas antes, agora quero tratar de um outro tema. A tradição cristã valoriza a ideia de uma boa morte. Existe a oração pela boa morte, clamamos a Nossa Senhora da Boa Morte. O que isso significa, Dom Falcão, na doutrina católica, e como é que a gente pode se preparar para ter uma boa morte? Boa morte é um tema estritamente bíblico. E eu remeto o texto clássico de quem está para morrer e deixa um dos mais belos testamentos, é o testamento espiritual do apóstolo Paulo, a sua segunda carta, no último capítulo. Desde já se aproxima o meu desenlace. Terminei a minha carreira. Travei o bom combate e guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da glória que o justo juiz me dará naquele dia. É um texto que a gente pode evocar para dizer: boa morte é isso. A morte enquanto tal, enquanto realidade horrenda, horrorosa, ela não é boa. Ela não é obra de Deus. Deus não criou a morte. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. É o chavão que nós encontramos 4 ou 5 vezes no relato da criação e depois da criação do homem. E Deus viu que tudo era muito bom. No capítulo 1 do livro do Gênesis,
Tudo que Deus faz é bom. E a morte não está incluída. A morte só entra no capítulo 3. Mas a boa morte é uma expressão cristã para dizer morte na graça de Deus. Se nós quisermos, a frase de Jesus, quem perseverar até o fim será salvo. É a morte daquele que está terminando a sua carreira na graça de Deus, na amizade de Deus, e nesse momento decisivo está em estado de graça. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, disse o arrependido Dimas. E a resposta de Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Não existe morte melhor do que esta. Não por causa da morte, mas por causa da condição da alma da pessoa, na hora da morte, que é em estado de graça. Essa é a boa morte. Voltando agora a perguntas que eu sei que você tem aí na sua casa. As almas que estão no purgatório, como estão? Que estado é o estado de alguém que está no purgatório? E por que faço essa pergunta, Dom Francisco? A gente aqui tem pessoas que a gente gosta muito, ama muito, mas essas pessoas não servem a Deus. Elas não têm uma vida cristã autêntica, mas são pessoas boas. Não cometeram ou não cometem graves delitos que as afastarão do céu definitivamente, isto é, não irão para o inferno, a gente imagina. Todavia, também não tem como aquela pessoa ir para o céu quando morre diretamente. Então, vão para onde? Como é que é o estado lá no purgatório? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, diz o seguinte, eis o texto, acompanhem conosco. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na glória do céu. Agora vem a definição de purgatório que é dada pela Igreja no parágrafo seguinte, me permita, Ronaldo, citar. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos que é completamente distinta do castigo dos condenados. Depois, ela, mais na frente, no parágrafo 1032, este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala, eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer este sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. O purgatório consiste nisso. Quem morreu na graça de Deus, mas não expiou nesta vida as penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa, essa purificação dessas sequelas do pecado e desses pecados veniais que não são pecados propriamente ditos, dado que no céu não entra nenhum vestígio de imperfeição, o amor de Deus, chamado pela 1 Coríntios capítulo 3 de fogo, a pessoa será salva, mas de alguma forma passando, atravessando o fogo, é o fogo do amor de Deus que abrasa esta criatura que partiu na graça de Deus, mas ainda com essas sequelas, com essas consequências do pecado, das quais Jesus fala em Mateus 5, de 23 a 25, se estás para trazer a oferta ao altar e te lembrar de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Toma logo este caminho para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco e o carrasco te ponhas em prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. Todo pecado tem uma dupla dimensão, Ronaldo, o da pena e o da culpa. Quando a gente se arrepende e pede humildemente perdão a Deus, Deus cancela a culpa, mas a obrigação de expiar a pena é nossa. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus cheio de alegria em casa. E arrependido ele disse, Senhor, ele roubava. Vou dividir metade dos meus bens com os pobres. E se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz, hoje a salvação entrou nessa casa. Porque também esse homem é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Não é suficiente você se arrepender e pedir perdão a Deus e ser perdoado. Isso livra você da culpa. Você não é mais culpado diante de Deus, mas as consequências do pecado, elas ficam. Vou dar um exemplo para toda mãe de família entender o purgatório. O filho
de 10 anos. A mãe passa o dia todinho limpando o apartamento dela para receber a visita. 5 da tarde, ela começou 4 da manhã. 5 da tarde, ela vai à padaria e diz para o filho, fique aqui, cuide da casa, daqui a 20 minutos eu volto. Quando ela entra em casa, 20 minutos depois, com os pães, está para receber visita muito importante, o filho, em 20 minutos, fez a maior bagunça na casa. Virou a casa de cabeça para baixo. Deixou tudo um furdunço, como se diz. A mãe, vendo aquilo que ela fez ao longo de todo o dia, completamente desfeito, olha para o filho e diz, quem foi que fez isso? Fui eu, mamãe. E ela chora profundamente. Meu filho, por que você fez isso? Naquela hora, o filho se toca. Mamãe, me perdoe, eu estou vendo a senhora sofrendo. Agora eu compreendo o mal que eu fiz. E a mãe, cheia de amor para o filho, diz, eu perdoo você, meu filho. Aí o filho abraça a mãe, depois ele diz, mamãe, agora eu vou descer para jogar no playground lá embaixo com os meus colegas. A mãe diz, não, a porta está fechada. Você só sai daqui quando você deixar a casa em ordem. Está ouvindo? Isso não é vingança, isso é justiça. Eu já perdoei você. Agora, a obrigação de você reparar a bagunça que você causou, a obrigação é sua. Daqui você não sai. Você vai ficar preso aqui e quando o apartamento estiver como eu deixei, aí você sai para brincar. Olha, é um jeito alagoano de você dar um exemplo curioso a respeito do purgatório. Isso não é vingança da mãe, é amor. O amor que perdoa, mas também não vai fazer o papel de besta, de consertar de novo aquilo que esse garotinho fez e enquanto ele está brincando, pelo amor de Deus. Pronto. A senhora acha justo que ela feche a porta e diga, vá deixar a casa em ordem, você só sai quando você deixar como encontrou? Se a senhora acha que sim, a senhora acabou de entender o que é o purgatório. Isso é educação e não é frouxidão. Deixa eu aproveitar uma outra pergunta aqui agora. Quando é que eu devo parar de rezar pelo meu marido que morreu? Eu sei que ele não era coisa boa. Eu imagino que ele esteja no purgatório. Ou pelo meu filho, ou pela minha mãe, que eu sei que fez coisas muito ruins, inclusive comigo. Quando é que eu devo parar de rezar pela alma dela, que eu imagino está no purgatório? Jamais. Se for para o céu, é o que eu desejo, no céu os santos rezam por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São Carlo Acutis, rogai por nós. Nem no céu devemos deixar de rezar. No purgatório, as almas rezam por nós que estamos. Agora, só existe uma possibilidade de você não mais rezar. É se for para o inferno. Dom Falcão, mais uma pergunta ainda a respeito de purgatório. E que essas almas que estão no purgatório, que tipo de purificação elas estão passando lá? Por exemplo, há fogo no purgatório? Elas sentem dor lá? Que tipo de sacrifícios são exigidos dessas almas? Não sei. Eu quero saber como é que é lá no purgatório. É possível saber isso? Sim. A palavra de Deus, na 1 Coríntios, capítulo 3, diz o seguinte, versículos de 12 a 15. Esse é um dos fundamentos no catecismo da Igreja Católica para o purgatório. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, com prata ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Os místicos descrevem, e Santa Catarina de Gênova tem um tratado sobre o purgatório, eu recomendo esse tratado. É um sofrimento indescritível, que é como o catecismo da Igreja Católica já disse, que é bem distinto do fogo do inferno. Parágrafo 1031, a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. É uma dor da alma, porque o corpo ainda não ressuscitou, que traduz o remorso, a vergonha, a dor, a tristeza
por ter ofendido a Deus, por não ter reparado nesta vida as consequências do pecado. Atenção, veja, lá não se fala de arrependimento. Se você diz que as almas estão se arrependendo, você está dizendo que elas não morreram na graça de Deus. Todas as almas do purgatório, elas têm certeza da salvação. Elas já estão salvas. É a dor por ter ofendido a Deus. A dor por ter causado o mal a Deus Todo-Poderoso e às criaturas. É uma dor que ela não é tratada com detalhes no Catecismo da Igreja Católica, que, aliás, dedica apenas três parágrafos à realidade do purgatório. O que é que nós podemos dizer com segurança desta dor? Aquilo que os teólogos dizem. E eles falam de uma angústia por ter ofendido a Deus com o pecado do qual elas já se arrependeram. Eu vou deixar já um desafio para o nosso próximo bloco. O perfil de quem vai para o purgatório, o perfil de quem vai para o inferno. E eu acho que eu não preciso mencionar o perfil de quem vai para o céu, porque é seguir a doutrina, os mandamentos, agradando a Deus aqui na Terra plenamente, não é? Mas eu vou um desafio para o senhor. O perfil de quem vai para o purgatório e quem vai para o inferno. Vamos para o intervalo? Já já a gente volta falando de tudo isso aqui, porque estamos hoje nos preparando para esse próximo 2 de novembro, Dia dos Fiéis Defuntos, e a gente quer viver bem essa data. Intervalo. Temos um desafio enorme neste último bloco aqui do nosso programa hoje com Dom Francisco Falcão. A gente quer falar agora do juízo final, a gente quer falar agora sobre a comunhão dos santos. Eu vou ter, aliás, aqui a presença de muitos santos em nosso último bloco de programa aqui também, mas eu deixei aqui uma questão em aberto na nossa última conversa, Dom Falcão, antes do intervalo. Poderíamos traçar um perfil de pessoas que irão para o purgatório ou daquelas que irão para o inferno? Enquanto estamos a caminho, até o derradeiro instante da nossa vida, a perversão é uma possibilidade para os convertidos e a conversão é uma possibilidade para os pervertidos. Até ele dizer, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, o ladrão que foi crucificado do lado de Jesus era um sério candidato ao inferno. Mas se arrependeu. Portanto, o perfil de quem vai para o inferno... Ou de quem está. Ou de quem está, sem dúvida alguma, é o perfil de quem, na hora da morte, se encontrou em pecado mortal. Se a alma da pessoa, na hora da morte, se encontrar em pecado mortal, após o juízo particular, que acontece imediatamente após a morte, a pessoa desce imediatamente ao inferno de onde jamais sairá. Esse é o ensinamento da Igreja Católica no seu catecismo. O catecismo que está aqui. E porque o último bloco tem muito assunto, eu não tenho tempo para a gente citar literalmente. Remeto você ao ensinamento da Igreja a respeito do inferno, parágrafos 1033 e 1037 do catecismo. Então, o perfil de quem poderá ir é o perfil do pecado mortal. O perfil de quem vai para o céu é este perfil. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Se na hora da morte a alma vier a se encontrar em estado de graça, arrependimento perfeito de todas as faltas cometidas, esse é o perfil do salvo, do eleito. Agora, se esse salvo, se esse eleito, nesta vida não remitiu, não expiou todas as penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa, é um eleito que vai se purificar na outra vida, purificação final ou purgatório. Se nessa hora decisiva, que é a hora da morte, sendo julgado pelo Senhor, no juízo particular, não existe nenhuma pena a ser expiada, ele entra imediatamente na glória. Por observação, eu creio que a pessoa relaxada, ela confia mais na misericórdia de Deus que na justiça. E aquele cristão consciente de Deus, ele crê mais na justiça do que na misericórdia, ou em ambos igualmente. Isso é correto? E Deus é mais justiça ou mais misericórdia?
O Salmo 84, versículo 11 diz: amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Em Deus não existe mais nem menos das suas prerrogativas. Segunda coisa, em Deus uma prerrogativa adjetiva a outra. Ou seja, a misericórdia de Deus é justa e a justiça de Deus é misericordiosa. A carta de São Tiago diz o seguinte, que o juízo será sem misericórdia para quem não pratica misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo porque Deus essencialmente é rico em misericórdia. A carta aos Gálatas diz, vives em misericórdia. Deus é rico em misericórdia, mas essa misericórdia, obviamente, é para com o pecador, não para com o seu pecado. Isso quer dizer que se na hora da morte você parte com o pecado mortal, a misericórdia de Deus vai julgar a condição dessa alma em pecado mortal. Apartai-vos de mim, malditos. E isso não contradiz a misericórdia, porque a misericórdia é para o pecador, não para o seu pecado. Apartai-vos de mim, malditos, por quê? E o porquê não está em Deus, o porquê está na criatura. Deus não é mais justiça em detrimento da misericórdia, até do ponto de vista filosófico, da metafísica. Se você disser que em Deus existe algo mais e algo menos, você está dizendo que em Deus existe alteração. Deus é uma realidade única, ao mesmo tempo misericordiosa e justa. Portanto, ainda quando o Senhor disser, apartai-vos de mim, malditos, ele será misericordioso. Misericordioso com o pecador que não quis se arrepender. E uma vez que ele partiu não arrependido em pecado mortal, ele vai ser punido com o fogo do inferno. Apartai-vos de mim, malditos. Da mesma forma que vinde benditos, isso não contradiz a justiça. Porque a misericórdia de Deus é justa, que retribui a cada um de acordo com as suas obras, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Ainda antes da gente chamar aqui alguns convidados para o programa de hoje, eu quero fazer a seguinte pergunta. O que é o juízo final e como ele se relaciona com o julgamento individual que cada alma enfrentará logo após a morte? O juízo final é descrito no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, de 31 a 46. O Filho do Homem virá em glória, cercado pelos seus anjos, e se assentará. A humanidade toda, salvos e eleitos, será dividida em dois frontes. Os eleitos ficarão à sua direita e os condenados à sua esquerda, e Jesus pronunciará aquelas palavras célebres: para os eleitos, vinde benditos do meu Pai, para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Para os condenados, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. E o porquê tanto dos eleitos e o porquê da salvação dos eleitos e o porquê da condenação dos réprobos, nas palavras de Jesus. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes preso, e me visitaste, enfermo e fostes ver-me, peregrino e me acolhestes. E para os outros, porque tive fome e não me destes, etc, etc. E é o arremate da história da humanidade, pondo fim à aventura humana aqui na Terra. Isso sem prejuízo para o juízo particular, a que cada pessoa se submete na hora da sua morte. Portanto, são dois juízos. O juízo particular, cada pessoa diante de Deus na hora da sua morte, e o juízo final no arremate da história. Em algum aspecto, se assemelha àquela cena cômica de O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna? Eu assisti 3 vezes aquele filme, em preto e branco. Eu assisti mais vezes. Mas, se não me engano, no Alto da Compadecida tem a intervenção de Nossa Senhora. Tem. Não é? A atriz Fernanda Montenegro, se não me engano. E tal, e ela consegue reverter a condenação do coitado lá. Ô, minha santinha e tal. Do Chicó. Bem, o Chicó. Veja, a intercessão de Nossa Senhora, ela é poderosa. Agora, eu advirto, a intercessão de Nossa Senhora em favor da conversão dos pecadores é até a hora da morte. Na hora da morte, cada um se apresenta diante do Senhor para
Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Ali é você diante de Deus Todo-Poderoso para a prestação de contas, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Hebreus 9, 27, versículo 27, e segundo aos Coríntios 5, versículo 10. No fundo, Ariano Suassuna, devoto de Nossa Senhora, ao colocar aquela cena muito... E piedosa também, Nossa Senhora aparece, enfim... Tem fundamento bíblico a intercessão da Santíssima Virgem Maria por todos os pecadores. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Citou bem, Ronaldo, a bela obra de Ariano. Assisti 3 vezes. Eu acho que é o João Grilo, se eu não me engano. Não é o Chicó? Eu troquei aqui o personagem. Vamos lá. Quero chamar alguns convidados ao nosso programa. E vou chamar diretamente do céu, não é? São os santos. Vou chamar os santos, claro. A primeira frase, Dom Falcão, vou pedir ao senhor aqui comentários sobre essas frases dos santos preciosas que a gente vai colocar ali também. Olha só, Santo Alberto Hurtado diz assim: para o cristão a morte não é a derrota e sim a vitória. O momento de ver a Deus, a morte para encontrá-lo, a eternidade para possuí-la. Que maravilha, belíssimo. Para que onde eu estou, vós estejais também, diz Jesus. É um belo comentário essa frase de Jesus. João capítulo 14. Quando este lugar estiver preparado, eu voltarei e tomar-vos-ei. Santo Antônio de Pádua diz assim: quem se humilha no pensamento da morte, põe em ordem toda a sua vida e está atento a tudo que o rodeia. Afasta de si a ociosidade, se anima nos trabalhos, confia na misericórdia do Senhor e dirige o curso de uma existência vazia ao porto da eternidade. É a consciência de que pouco tempo nos resta. O diabo tem consciência disso. Apocalipse 12, 12. Ele partiu furioso para a terra porque sabe que pouco tempo lhe resta. Essa consciência nós devemos ter também. Cada segundo é precioso, cada minuto de nossa vida precisa ser bem aproveitado, porque o tempo não volta e o tempo perdido é uma consciência dolorosa no coração de uma pessoa que podia fazer o bem, podia evitar o mal, podia crescer em santidade e foi negligente e foi displicente. Temos uma bela frase de São Francisco de Assis que diz assim: terrível morte, mas como é desejável a vida no outro mundo onde Deus nos chama. Verdade, é um comentário a Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu desejo é partir e estar com Cristo. São Cipriano também tem uma frase belíssima que diz assim: quando partimos desta vida, já não é possível fazer penitência e não tem efeito satisfatório. Aqui se perde ou se ganha a vida. O momento decisivo é esse. A morte estabiliza a condição da pessoa. Quem morreu em pecado mortal jamais se arrependerá, não adianta fazer penitência. E quem morreu na graça de Deus jamais pecará. Até a hora da morte é possível fazer penitência. Corretíssimo. É a doutrina da igreja, é o ensinamento da igreja. E Santa Madre Teresa de Calcutá diz assim: no momento da morte não seremos julgados pela quantidade de trabalho que temos feito, mas pelo tanto de amor que colocamos em nossos trabalhos. Sim, São João da Cruz diz que no ocaso da vida seremos julgados pelo amor. Isso é assustador, no bom sentido, porque a quem muito for dado, muito será pedido. E o único ato de amor que o ladrão disse foi esse, e a santa está certa, não pela quantidade. Qual foi a quantidade de obras frutuosas de São Dimas, o ladrão? Somente uma. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Para Deus, nosso Senhor, é o estado da alma na hora da morte, se foi arrependimento sincero ou não. São Bernardo de Claraval diz assim: a morte vos espera em toda a parte. Se fordes prudentes, esperai vós por ela em todo lugar. Viver como se o momento presente fosse o primeiro, o único e o último. Tá certo, o grande doutor cisterciense. Eu diria assim, olha, se fordes prudentes, esperai vós por ela em todo lugar, isto é, estejais preparados o tempo todo. São Domingos sabe a famosa história, se Jesus viesse agora, o que você faria? Continuaria a jogar bola. São Padre Pio de Pietrelcina diz assim: ó morte, eu não sei quem pode temê-la, já que por ti a vida se abre para nós. Que bonito. Também bonito. Bonito, belíssimo. Deixa eu ver aqui agora, São Francisco, mais uma de São Francisco de Assis, que diz assim: lembra-te que quando abandonares esta terra, não poderás levar contigo nada do que tens recebido, somente o que tens dado.
Um coração enriquecido pelo serviço honesto, o amor, o sacrifício e o valor. É um belo comentário a Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. É uma oração bonita sobre pelos mortos. Diz assim: eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. É a única coisa que a gente leva para prestar contas a Deus, as nossas obras. Para terminar, das frases aqui dos nossos convidados do programa de hoje, Santo Afonso Maria de Ligório, que diz assim: tenha por certo o tempo que empregais com a devoção diante do diviníssimo sacramento. Será o tempo que melhor os reportará nesta vida e mais os consolará em vossa morte e na eternidade. Recomendo Preparação para a Morte, uma das obras mais famosas de Santo Afonso Maria de Ligório. Essa foi tirada certamente da obra. Já dei de presente à minha mãe já leu toda. A senhora se assustou? Não, foi o que eu ensinei para você. Olha que bonito. Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório. O senhor está me lembrando aqui um dos episódios de nosso saudoso do Henrique Soares. Oh, que saudade. Numa pregação dele, sim, ele dizendo que certa feita, diante do Santíssimo Sacramento, tinha uma freira já idosa, perto dos 100 anos, e ela chegava diante do Santíssimo e dizia: homem, me leve, me leve. É encantador ele contando o desejo que ela já tinha de se encontrar com Deus. Ela não tinha medo da morte. Homem, me leve, já estou quase perto dos 100. Aliás, a Bíblia termina assim: o brado Maranata ou Maranatá é exatamente esse: vem, Senhor Jesus. Não demore, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor Jesus. A Bíblia termina assim: venha logo. Dom Francisco, nós também estamos chegando perto aqui do nosso programa, tá? Quais são as virtudes que devemos cultivar para nós enfrentarmos a morte e vivermos bem aqui nessa terra? São muitas as virtudes, mas eu destacaria 3. Uma fé sólida, uma esperança que não decepciona, como diz Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E uma caridade autêntica. Essas são as 3 virtudes fundamentais. Poderia falar das outras virtudes humanas: prudência, justiça, temperança, fortaleza, humildade, etc. Mas eu destacaria essas 3. Pela fé, nós afirmamos categoricamente que o Senhor virá. Pela esperança, nós aguardamos. E pela caridade, nós arregaçamos as mangas e dizemos: estamos prontos, porque vou passar o meu céu fazendo bem aqui na terra. É a definição de céu de Santa Teresinha do Menino Jesus. Isto é, viva e haja naturalmente como se você já vivesse no céu. Procure levar o céu para as pessoas, procure fazer da sua vida um céu, ou seja, uma ocasião de comunhão, de intimidade com Deus Todo-Poderoso, que é isso essencialmente que vai ser o céu. Já pratique isso no seu relacionamento familiar, no seu trabalho, com os seus semelhantes. E assim você vai estar esperando o Senhor quando Ele vier, quando as trombetas soarem, quando os anjos derem os sinais no céu. Pronto, chegou o momento, agora é a prestação de contas. Eu já estava esperando Jesus. Está chegando o dia de finados. Trago aqui um episódio brevíssimo de uma menina, uma garota que estava num ônibus aqui no centro de Brasília no dia de finados e comentava com uma outra garota de idade semelhante, dizendo assim: para que eu vou no cemitério no dia de finados? Minha mãe já morreu mesmo, não posso fazer mais nada por ela. Vou fazer o quê em cemitério? Era uma jovenzinha. O que dizer exatamente sobre esse pensamento desprezível quanto a esta prática de piedade tão importante que é ir, por exemplo, aos cemitérios, ir a velórios, praticar esses atos de misericórdia? Aprendei de mim, disse Jesus. No capítulo 11 do Evangelho segundo João, Jesus, 4 dias depois do enterro do seu grande amigo, foi ao túmulo. Chorou e rezou ao Pai. Depois disse: Lázaro, vem para fora. É cristão? É cristã? Faça como Jesus. Motivo para ir no cemitério. O mesmo motivo que levou Jesus a ir ao túmulo de Lázaro. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos ao cemitério porque Jesus foi. Vamos ao cemitério com o sentimento que levou Jesus a ir ao cemitério. A chorar diante do túmulo de Lázaro. A pedir ao Pai que ouvisse a sua oração.
É uma obra indulgenciada, indulgência plenária é uma das obras indulgenciadas, e ao cemitério, e você obtém indulgência plenária se você estiver na graça de Deus, confissão, comunhão e a oração pelo Santo Padre, são as três condições básicas para você desfrutar da indulgência plenária. É uma obra de piedade a exemplo de Jesus. Vede como ele o amava, disseram os judeus no relato de João, capítulo 11. Com piedade, com silêncio, com devoção, com respeito. Vá pensar na morte, como diz a citação do Eclesiástico no começo desse programa, citada pelo Ronaldo. Vá pensar também na sua morte, vá pedir pelo repouso eterno da pessoa. Faça o que Jesus fez. O motivo para ir para o cemitério é o mesmo motivo que levou Jesus, 4 dias depois do enterro de Lázaro, a chorar diante do seu túmulo. Obrigado. E peço que a gente conclua com a bênção de Deus agora, especialmente para todos que estão acompanhando o nosso programa e por aqueles também que não estão, mas quem está em casa está pensando neles. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, Dom Falcão. É sempre um presente enorme para nós. Uma alegria. Até breve, Ronaldo. A você que esteve conosco, já viu, sentiu e tenho certeza refletiu bastante. Que tenha sido realmente transformador este programa de hoje e que lhe garanta o céu, tudo que aqui hoje a gente viveu. Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser. E sábado agora, dia de finados, juntos irmos aos cemitérios como grande prática cristã. Grande abraço, até semana que vem.